Muito bem, 11 horas e 28 minutos, estamos de volta com o nosso SC Esportes Notícias. Temos o prazer de recebermos mais uma vez aqui nos estúdios da nossa Web TV SN o atleta e político, vereador Luiz Carlos Novaes Marques Suplicy. Hoje ele está aqui como político, já veio várias vezes aqui mostrar várias medalhas que ele já conquistou aí, sempre representando muito bem o nome da cidade de Santa Cruz do Pardo. Hoje está aqui como vereador do Sil. Sil, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Que hoje pela manhã aconteceu na correria, na hora ela se prontificou a mim, e é um prazer ter mais uma vez aqui nos estudos da nossa FTVSC. Muito obrigado, Claudinho. Primeiro, bom dia para todo mundo, Muito obrigado, Claudinho, a todo o Ferdinho, a toda a equipe da Santa Cruz News. E quero agradecer esse espaço aqui para a gente debater a política de Santa Cruz do Pardo. Tá certo. A primeira pergunta também, tá certo que ainda está cedo, São apenas aí, estamos entrando em abril, 3, você deve ter trabalhado, não sei, ao certo, número de sessões, 5 ou 6 sessões já esse ano, mas como que está sendo agora ser um vereador de oposição? É muito diferente do que ser um vereador de situação, Silvio? Então, Claudinho, eu vejo como agora a gente tem uma visão quase que 180 graus de ângulo. Então eu começo a ver a coisa do outro lado. Hoje eu posso dizer, de fato, que eu sou um bom vereador, porque eu entendo da política. Porque quando você está só na situação, a gente começa a ver um lado e até via o outro lado, mas não via da maneira que eu estou vendo hoje. Então, hoje eu sei exatamente o que é um lado, o que é o outro, e quero trabalhar bastante com essa questão de situação, oposição, fazendo reunião com os vereadores. Eu acho que a gente tem que discutir entre a gente, executivo, legislativo. Muita gente precisa entender isso. Eu fico à vontade de falar que eu era um dos que, quando chego para lá na cozinha uma vez, eu falei, Psyu, às vezes você tenta defender o indefensável, tem que tentar ver o outro lado também. Então fico à vontade eu fico até contente ouvindo você falar isso hoje. Então, é uma coisa, assim, Claudinho, a gente tem que evoluir, Eu acho que a gente evolui através da escola, e não tem uma forma melhor, uma escola maior que aprender do que trabalhando na função que você quer, Então, eu achei muito bom, eu acho muito válido essa questão da alternância de poder. Eu acho que o PSDB, eu sou presidente do PSDB, eu acho que realmente estava na hora de dar uma trocada, para a própria população ver a diferença entre uma coisa e outra. Tá certo. Agora o assunto que está bombando hoje, principalmente quem acompanha aí, eu até brinquei, rapaz, eu fiquei uns 2 dias sem entrar aqui no Facebook, na página da Câmara Municipal, eu perco as coisas e eu vi o que está bombando. Eu já toquei nesse assunto aqui, já disse, repito, acho uma vergonha se for aprovada, será um retrocesso, uma lei criada em 2006 pelo vereador Leandro Mendonça em relação a nepotismo, que não sei de onde, não sei, Zé Paulo da Silva deve ter acordado um dia, vou fazer uma lei para criar polêmica, para o meu nome ficar evidente. Só pode ser isso. Ou alguém chegou e buzinou no ouvido de Zé Paulo da Silva essa lei que seria, se aprovada, além de vergonhosa, eu abandono, eu desisto da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Pardo. Um grande retrocesso, não é possível? Eu acho o seguinte, em primeiro lugar, precisamos entender o que é essa lei. Essa lei, que por sinal nem o dono dela conseguiu explicar até agora. Então, eu fiz esse questionamento para ele não deu uma resposta satisfatória realmente. Então, eu acho o seguinte, que a lei ela precisa ser explicada. O que acontece hoje? Hoje, o cargo político que envolve o que, Claudinho? Vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários. Esses são os cargos políticos. Nenhum desses cargos pode, com a atual lei, ter parentes em cargos de confiança. Ele pode ser concursado, mas não pode ter em cargo em comissão, cargo comissionado. E essa lei visa unicamente, ele põe um detalhe pequeno que mata a lei. O que ele está propondo nessa lei? Ele está propondo que um cargo comissionado pode ter parente, desde que o chefe dele não seja cargo político. Ou seja,
fica na mão do prefeito. Por exemplo, eu quero pôr uma pessoa no cargo, é só eu e outra. Quem que é subordinado ao vereador? Ninguém. Então, quer dizer, se eu pegar um filho de um vereador e botar... Vamos supor eu trabalhar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então, quer dizer... É um exemplo para as pessoas entenderem. É uma forma... Pelo amor de Deus, eu não estou falando que isso vai acontecer, nem... Mas, por exemplo, vai ter um projeto polêmico na Câmara lá e está equilibrado, sim, não. Aí o prefeito Luiz Carlos chega no vereador Antonioni. Ô vereador, estou precisando dele ter o voto. Aí o Antonioni fala para o prefeito Luiz: ô prefeito, meu filho está desempregado. Está resolvendo o problema. Resolveu, então. Quer dizer, vamos exemplo, onde quiser. Pelo amor de Deus, vamos lá. Mas nem falando que o prefeito vai comprar o vereador. Não é isso. Estamos dando um exemplo para que as pessoas possam entender. Agora, você questionou o Zé Paula, por que ele quer fazer essa lei? Questionei. E o que ele respondeu? Eu estou curioso para saber. Não, ele não responde. Realmente ele não responde. Ele fala que ele vai se pronunciar no momento. Certo. Eu acho que o momento certo é esse, antes da votação. O momento certo é a gente se debater antes de entrar em pauta. Né? E deixa eu falar uma coisa. Eu estou hoje como presidente da Comissão de Justiça e Redação. Ou seja, todos os projetos passam pela minha mão antes de entrar em pauta. Então, o que acontece? Eu, hoje, com uma visão diferenciada que eu estou, né, como eu disse, hoje eu estou preparado realmente para ser um bom vereador. E eu me esforcei muito na outra gestão, fiz um bom trabalho, quando fiz eu fui reeleito. Mas hoje eu estou melhor preparado, é isso que eu quero dizer. Né? E a hora que vem um projeto na minha mão, eu consigo ver uma política, e eu seguro esse projeto para estudo. Eu tenho essa prerrogativa. Pela conversa que o senhor teve com o Zé Paula, você acredita que alguém está pedindo isso para ele? Não partiu dele isso ou é difícil responder? Não, eu tenho para mim quase que uma convicção que isso não partiu dele. Mesmo porque não tem interesse nenhum nisso. E você tem conversado com seus pais? Você acha que o Murilo Sala acho que não vai nem para votação, acho que não passa nem nas comissões. O que você acha? Qual é a sua opinião? Não, se depender do meu voto para entrar na comissão, para entrar para plenário, não entra. Mas acontece que o presidente da Câmara pode, a partir de 15 dias, eu pedi para eu dar o meu parecer. Como presidente, eu posso pedir para mim isso. Chamei para mim a responsabilidade de dar o meu parecer. Né? Tirei do relator. O relator dá o parecer dele, eu dou o meu. Então eu tenho 15 dias para isso. Passou esses 15 dias, ela entra em pauta. E ela não precisa da assinatura dos membros. Eu ouvi eu não sei, acho que não sei se ele falou na sessão, eu ouvi ele falando, mas o assessor parlamentar da Câmara, o doutor José Eduardo Catalano, deu um parecer que isso é legal, isso é legítimo. Mas daí a gente naquela história do legal, mas é imoral, é completamente imoral. Então, mas é uma coisa que eu não consigo entender, Claudinho. A lei, uma hora ela vale, outra hora não vale. Agora, vamos analisar uma coisa. Não estou acusando ninguém, mas vamos analisar uma coisa. O assessor jurídico é um cargo de confiança. É um cargo de confiança de quem? Presidente da Câmara. Quem é o autor da lei? Presidente da Câmara. Tá certo. Agora, a gente sabe que hoje o prefeito Otacílio Paranacis tem maioria na Câmara de Vereadores. Inclusive, tudo que ele tem pedido lá na Câmara, ele tem conseguido. Inclusive, quando ele pediu para não aumentar o salário dele, ele até decepcionou com o vereador. Ele estava louco para aumentar o salário dele. E o vereador era doido para aumentar o salário do Otacílio. Aí o Otacílio foi lá e pediu para que não aumentasse e decepcionou 2 ou 3 vereadores. E o Otacílio, fiquei sabendo, ele deu uma entrevista essa semana, que ele é contra a mudança dessa lei. Fico contente de saber que o Otacílio tenha dado essa declaração. Tomara que quando ele conversar com, por exemplo, o Luizão da Onça, que é o líder do governo, ele também, quando os dois estiverem lá no gabinete, só os dois, ele também faça os meus pedidos. Que falar no microfone, de novo, repito, não estou falando que ele faz isso, mas vir falar no microfone é uma coisa, aí depois falar às 4 paredes é outra, tomara que não aconteça isso. Claudinho, eu vou fazer uma pergunta para você e para o pessoal que nos assiste. Quando entrou o projeto de aumento de subsídios dos secretários, prefeito e vice-prefeito, né, eu segurei esse projeto, eu acho que de umas 4 sessões, como presidente da Comissão de Justiça e Redação. Né? Isso é prerrogativa minha. Nem presidente, nem ninguém é obrigado a pôr esse projeto. A hora que passou da minha mão e foi a plenário, isso já estava sangrando.
né? Já foi debatido, foi... Porque, ó... Encheu até os picuá. Então, mas vamos imaginar o seguinte, Claudinho. Esse projeto ele foi colocado na primeira sessão, depois de uma mudança de governo, depois de 3 meses de campanha política e com uns 4 ou 5 vereadores novos. Na primeira, sem tempo de discutir. Entendeu? Agora, a minha pergunta é a seguinte: alguém aí acha, que o Otacílio ia dar aquela entrevista pedindo para não votar o salário dele, para não votar o salário do vice, se fosse lá no primeiro dia? Eu pergunto. Eu, como relator, devo dar um parecer contrário, até mesmo porque a súmula vinculante número 13 sobre nepotismo, que é a decisão tomada imutável no STF. Está mandando aqui para a gente o vereador Murilo Sala. Obrigado aí para o Murilo Sala. Acredito que deve, se é que vai ser votada essa lei, já vai para a próxima sessão. Foi pedido vista de quanto tempo? Não foi vista. Eu pedi o parecer, ela ainda está na Comissão de Justiça e Redação. Tá. Eu pedi para dar um parecer meu e eu tenho um prazo de 15 dias para isso. Foi isso que aconteceu com a lei do aumento subsidiário. Na próxima sessão, dificilmente ela vai ser discutida, se é que ela vai para o plenário. Então, vai depender do meu parecer e da análise do jurídico que respalda o presidente da Câmara. Agora, se o presidente da Câmara falar que vai entrar respaldado pelo jurídico, ela entra. Mas, eu estou falando, o seu Zé de Paula errou muito nisso. Ele vai sangrar com isso. Porque já está sangrando. Porque é o seguinte: não agrada a população e não agrada a lei. Igual, eu não consigo até agora acreditar que o Zé Paula tenha feito essa lei. Então, eu não consigo entender você. Porque é o seguinte, se fala que tem uma lei nacional que obriga todo município a ter uma lei contra o nepotismo. Nós teremos a lei contra o nepotismo. Só que essa lei vai ser morta. Psyu, eu sei que isso aqui não é você, mas você responde aí. Cadê o aumento melhor para os funcionários que ganham menos? Muda mandato, os coitados ficam naquela miséria de salário. Votei nesse prefeito, não sei se vou esperar para ver, estou com o pé atrás. Quem fala? O César. César, você falou que não é para mim, é para mim sim. Não, mas é o seguinte, você não pode fazer uma lei para os funcionários que ganham 600 e pouco, ganhar 1.500. Tá, mas eu vou comentar esse caso. Por exemplo, claro, o vereador dele. Sim. Nós votamos um aumento, César, de quase 28% do secretário, é isso? Quase 28% do secretário. Daí, passou, nem 15 dias, foi dado 6,5% de ajuste da inflação para esse mesmo secretário. 6,5%. Daí, entrou lá como urgência especial, Claudinho. Urgência especial, eu não vejo urgência nisso, mas entrou como urgência especial, eu precisei retirar isso. De um aumento para assessora de gabinete, a secretária do prefeito, de quase 100%, acredito em vocês. Eu concordo com você, pede sem urgência especial. Acho que isso não é uma prioridade da cidade. Exatamente. Pelo amor de Deus, nem sei quem é a menina, até sei, conheço, sou muito amigo do marido dela, mas não é urgência especial. Manda um projeto para votar na nossa sessão, porque temos outras prioridades. Claudinha, a menina é uma belezinha. Você chega, ela te atende, ela é já assim, muito educada. Não tenho o que falar dela, mas eu estou falando do ato. Né? Isso, como que depois a lei, eu diminui o contrato, eu diminui não sei o quê, eu diminui os plantões, né? Eu não vou castrar cachorro, né? E dá um aumento absurdo desse para pontos direcionados, é isso que eu não concordo. Então, quer dizer, como é que vai sobrar dinheiro para dar aumento para a base? Um aumento de R$100 para a base não tem dinheiro. E um aumento de 1.200 para o secretário, 1.200 e pouco, né? Quase R$1.300. Para o secretário, isso tem dinheiro. Isso não me entra na cabeça. Os 9 vereadores, o senhor está fora dessa, né? Você está aqui não, mas eu estou falando sempre, os 9 que votaram favorável a esse aumento foram muito infelizes. Não era o momento de ter esse aumento. Agora, preciso só uma coisa aí também que eu vou chamar a atenção de vocês. Vocês, vereadores, não bobearam ou não foram orientados, não sei se cobraram depois
a assessoria parlamentar que uma sessão seguinte a esse aumento teria já esse reajuste da inflação, que muitas pessoas dizem que não é aumento, é reajuste da inflação, mas subiu o salário. Vocês vereadores não pecaram nesse ponto? Então, na minha prerrogativa não, porque tudo que eu pude fazer para segurar esse projeto, eu fiz. Tanto que eu segurei acho que 4 sessões. Então, foi debatido bastante, deu tempo de debater isso aí. Agora, chegou um ponto que não tem mais como, ele tem que ir para a votação. Ele foi para a votação e eu pelo menos sabia que ia ter depois esse reajuste. Só que eu não pude fazer nada. Mas não dá para usar isso na tribuna para tentar demover e remover a ideia dos outros? Então, eu tentei tanto na comissão quanto na tribuna, pedir para que os secretários fossem abordados desse reajuste, né? Mas tem a lei que não pode, ou é para todo mundo ou é para ninguém. E na verdade fica realmente... Não, eu sei, voltando lá atrás, quando só teve aumento do salário do secretário. Se você vai na tribuna, olha, vocês vão dar aumento do salário do secretário agora, daqui a 15 dias vocês vão ter que dar mais 6,1, ou vocês vão ter que dar mais 1 da inflação. Não poderia ser uma arma que de repente ou vocês não sabiam ou não souberam usar? Não, foi falado nos bastidores, não foi falado na tribuna. Tá bom. Mas isso foi levantado sim. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo aqui ele é rápido, então esse assunto todo mundo muito. Mas você trouxe uma outra novidade ruim aqui agora há pouco, um decreto do secretário Maurício Araújo em relação à Feira da Lua. O que é isso, Silvio? Deixa eu só falar mais uma coisinha com tá tendo? Vou falar mais uma coisinha rapidinho. Vamos lá. Por exemplo, a filha do Daniel Guarido, que é secretário, cargo de comissão da saúde, ela foi admitida como vice-diretora da Escola Arnaldo. Ou seja, ela não vai ser subordinada, ela da educação não vai ser subordinada ao secretário de saúde, que é pai dela. Ou seja, a lei vê exatamente isso. Mas pela lei hoje isso não é proibido? Isso é proibido, mas se aprovada o decreto do Zé Paulo... mas peraí, mas não foi aprovado ainda. Não foi. Então está acontecendo uma ilegalidade. É isso que eu estou falando. Isso aqui é uma denúncia. Isso aqui está... Tá, mas então tá bom, mas você está denunciando aqui, mas o que tem que fazer então? Então, eu acho que eu, como presidente do PSDB, vereador, se eu vejo uma ilegalidade e eu fico quieto, ou eu sou omisso, ou eu sou cúmplice. Você é conivente. Então, qual que é a minha prerrogativa? Encaminhar para o Ministério Público. Você vai encaminhar para o Ministério Público, isso? Com certeza. Tem um comentário aí que eu até ia entrar em contato com a senhora da Prefeitura, foi uma falha minha hoje pela manhã, estamos com um problema nos computadores aqui, que atrapalhou toda a manhã, que o Daniel Garrido não seria o secretário da Saúde, sim a Rosângela. Tem alguma informação sobre isso? Eu procurei saber também, me falaram, mas todas as informações que eu recebi é que não. E o Daniel é o secretário? O Daniel, o secretário, está afastado. E pela lei atual, então a filha dele não poderia ser nomeada como cargo de confiança? Com certeza não. Quer dizer, se aprovada a lei de Zé Paulo, regulamentaria essa situação. Vamos esquecer a lei de Zé Paulo, então, enquanto a lei de Zé Paulo não foi aprovada. Mas é por isso que eu estou falando, aonde cabe aí um pedido para regularizar essa lei? É isso que eu estou querendo falar. Agora, voltando à sua pergunta da Feira da Lua, foi apresentado um decreto, que isso não passa pela Câmara, é só um decreto da Prefeitura, é prerrogativa do prefeito, acho que, eu não contei, mas quase 15 páginas. Né? E muitas dessas pedidos realmente estão na lei de diretrizes da cidade, como chama a lei de diretrizes da cidade. Já me recordo, não, tem um branco aqui também. Então, alguma coisa... Código de postura. Né? Código de postura, exatamente, fugiu também. O Código de Postura da cidade realmente impede muitas coisas que acontecem na Feira da Lua. Outras coisas impedem a vigilância sanitária. Mas o que eu falo, Claudinho, é uma coisa assim, o decreto não pode ser chegado assim e falar, toma, resolva, amanhã não pode mais. Eu acho que tudo, uma feira, essa associação praticamente acabou. Esse decreto extingue a associação. Mas a feira em si, ela existe há mais de 80 anos. Entendeu? Você não pode acabar com a feira do dia para a noite por causa do decreto. E o que vai prejudicar os feirantes com esse decreto? O aumento de impostos, por exemplo, a padronização das barracas, que tem um custo alto, que tem que ser de ferro, não sei o quê, com a cor da lona separada por cor, né? Espaço. Então,
vai mudar muita coisa, mas o que eu não... Quando que é esse decreto, senhor? O decreto foi feito agora, Não foi passado aos feirantes ainda? Ainda não. Eu peguei uma cópia desse decreto, mas estou marcando uma reunião com os feirantes para a gente discutir e, quem sabe, apresentar até uma contraproposta. Só que essa contraproposta não quer dizer que sim e que não. É uma coisa que eu digo, vamos fazer uma contraproposta e ver o que eles falam. Se, na maioria das coisas, porque tem algumas coisas também que estão no código de postura, que até pode ser pedido para a Câmara. Eu entro com um projeto de emenda e a gente pode adequar alguma coisa que a administração está pedindo para que os feirantes não sejam prejudicados. Tá certo. Ligou para mim um feirante, disse: eu tenho prestação de casa, eu tenho prestação de carro, eu dependo daquilo, como que eu faço? Tá certo. Espero que o senhor Marcado nos avise, nos convide para a gente poder acompanhar esse assunto de perto. Vamos procurar o secretário Maurício Araújo para ele explicar também, né, o porquê desse decreto. Porque eu sei que você tem um monte de anotação, vamos marcar para você voltar, mas eu te dou 1 minuto e meio para você falar rapidinho. Eu sei que não vai dar tempo. Só falar de coisas que não estão te agradando aí no momento. Não, então, esse tipo de postura, na verdade, que não me agrada. Não me agrada. A principal delas é a questão da campanha de cassação. A campanha de cassação até hoje não foi tomada. Nós estamos em abril, já quase para maio, ainda não foi feita uma cassação pelo município. Por que antes tinha dinheiro e agora não tem? Né? Será que é porque eu estou envolvido e eu sou oposição? Será isso? Né? Então, foi falado pelo prefeito no dia que realmente ele não vai ver esse lado. Só que assim, eu quero ver que falar uma coisa e fazer outra. Tem a cidade, num geral, a questão do lixo da cidade recolher. De quem é prerrogativa? Um empurra para o outro. Né? Por que antes era acolhido e agora não pode? Entendeu? Por que antes tinha dinheiro e agora não tem? É isso que eu quero saber. Né? Se tiver errado no governo passado, eu também vou contra. Como eu acabei de falar aqui, eu vou contra algumas coisas do governo passado, porque se tiver errado, eu sou fiscal, eu tenho que denunciar. Se eu souber de alguma coisa errada lá no outro governo, e que não foi feito, eu denuncio também. Tá certo. Vereador, mais uma vez aí, obrigado pela sua participação. Tomara que você continue combatendo, principalmente essa lei, mudar a lei do nepotismo. Olha, que seria vergonhoso para a Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Pardo. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Intervalo rapidinho.